aqui preparando as coisas, as pessoas vão chegando. Eu coloquei aqui um comentáriozinho, no comentário o endereço do site, né? Onde é possível ver todo o trabalho, né, do Ulisses. E as pessoas vão chegando aqui e a gente vai falando, vamos conversando, né? Porque a Rose chegou aqui. Obrigado, Rose, por estar presente. A gente sempre dá um tempinho. Eu quero falar uma coisa, mas eu preciso que tenha mais pessoas, né, aqui presentes para eu poder falar. Alguns avisos. Alguns avisos que precisamos dar. Então, a gente vai aguardando um pouco mais, tempinho para ver as pessoas. Opa, a Rose, Maísa também está aqui. Obrigado, Maísa, pela presença. Pastor Zé Luiz também, sempre acompanhando a gente. Então, pessoal, tem. O que acontece? Leila chegou aqui também. Pô, Leila, caramba, hein? Bom ver te ver aqui. Quando a Leila aparece, sempre eu brinco, né? Eu sempre brinco quando chega a Leila que aumenta muito a responsabilidade. Bom, pessoal, o que acontece? A gente estava aqui, né? Nós programamos a live para hoje, para falar do Ulisses, né? Do Ulisses Tavares. E o Ulisses teve um contratempo com uns amigos que ele precisou levar no hospital e parece que não vai ter condição de chegar para assistir. Bom, a gente ficou pensando, falei, vamos adiar, cancelar, ficou muito em cima da hora. O que acontece? A gente resolveu fazer, eu mandei uma mensagem para o Ulisses aqui no WhatsApp. A princípio a gente ia fazer em outra data, mas a gente resolveu fazer, né, em função de toda a divulgação que já foi feita, né, sobre essa live. Então, cancelar ou não. Então, bom, é o seguinte, vamos seguir em frente, vamos fazer a live. A gente deve parar um tempo, dar uma parada um pouco com as lives. Eu tinha um cronograma aqui, esse cronograma a gente vai dar uma revisada nele. Mas vamos começar aqui, né? Vamos falar aqui do Ulisses e eu, antes de um dado biográfico, eu vou ler um poema dele aqui, o nome do poema é Quem Sou? Não sou só o que sinto, nem o que faço ativo além de minhas verdades. Sou o que também minto, verdade é o que vivo. Para onde vou? Vou para um lugar encantado, sem sofrimentos, sem baixarias, vou para onde nem sei onde fica. Espero que seja a utopia, tipo do lugar que não terei consciência, daquilo que me fira, me pica. De onde vim? Vim daquele território que não tem nome, nem codinome, nem definição. Vim do éter, do nada, do indefinível. Sou assim. Por isso, o sem nome. Qualquer nome possível, anátema ou admirável. O impossível e o viável. Se houver na origem um Deus, no momento há eu. Olhem meu corpo e pensem. Quantos espaços alcançam os meus braços, quantos metros andam minhas pernas. Talvez aí estejam meus limites, talvez aí estejam minhas finitudes. Bem, se falam de altitudes e latitudes, estes chegares da ciência e do avanço. Eu estou no lugar que posso, eu estou no lugar que alcanço. Então, muito prazer.
apresentado aí, Ulisses Tavares. Bom, Ulisses Tavares é um poeta, né? De Sorocaba e foi integrante do grupo Pindaíba, que tinha um núcleo, né? Que fez edição de vários livros. E ele diz, né? E eu estou colocando aqui o que ele está escrito lá na própria biografia que está no site dele, né? Ele ainda só não publicou em bulas de remédio e em chinês. Por enquanto, né? Ainda existe uma chance, né? Então são muitos e muitos anos de militância com a palavra escrita, falada, desenhada, encenada, cantada, televisionada e filmada. Mais de 112 livros publicados de todos os gêneros e assuntos. Mais de 20 milhões de exemplares vendidos. Não fosse brasileiro, estaria rico. Mas é rico de imaginação e planos. Budista, ativo ecologista e defensor dos animais. Professor publicitário, marqueteiro, jornalista, dramaturgo, compositor, roteirista, ator. E sempre poeta. Aí assim, né? Uma coisa que eu achei que eu vi engraçado, numa biografia que está lá no Blocos, né? Que ele diz que é poeta desde que caiu de cabeça do berço. Um comentário que ele mesmo fez. Outra coisa que eu li, que eu li uma frase dele também, é que ele diz assim, não gosto de erudição. Poesia é um ato de sinceridade comigo e com os outros. E isso tudo vai construindo assim, né? O que é o Ulisses, a personalidade dele. É, eu estava vendo todo o material dele, todo o trabalho, todas as coisas que ele faz. Essa semana eu recebi aqui um material dele que eu vou mostrar daqui a pouco também. Ele é um grande empreendedor cultural, né? Um grande empreendedor cultural. A questão publicitária, lá no site, dá para ver também as campanhas que ele fez para algumas marcas, campanhas que ele fez para campanhas políticas. Então, é assim, né, um artista plural, né? A gente vai poder ver isso em algumas notas de rodapé que a gente vai falando, né? E eu acho que muito mais interessante até ir falando os poemas dele, porque isso diz muito do que é o Ulisses, né? Uma coisa que eu não tinha sabido, e o que eu vi nessa pesquisa, é que ele, em 1986, ele morou no Rio, né? E agitou muito lá e foi acolhido lá como um carioca, né? Da Gema, como se lá no Rio estivesse nascido. Né? Ou um carioca da Gema que nasceu na cidade errada, né? Depois ele voltou para morar em São Paulo em 1990, mas sempre manteve aí um pé, um olho e metade do coração no Rio. Vou ler um outro poema dele que o nome é Biografia. Quando sozinho sofro, com gente finjo, se amado fujo, amante disfarço, permanecendo inquieto, calado penso, pensando calo, tocado tremo, tocando recuo, vencedor desinteresso, vencido odeio, quase morto vivo assustado, quase vivo morro de medo. Está publicado nesse livro aqui, ó, O Eu Entre Nós. Não sei se a luz aqui, né? Esse problema do iluminador, vou ter que contratar um outro iluminador. Então, O Eu Entre Nós. Esse livro aqui é interessante porque tá aqui, né? Tem um autógrafo do Ulisses aqui que diz assim, para Flávia esta raridade, em 1/7/2011. Essa data aqui é interessante porque a gente, em uma nota de rodapé, eu vou fazer uma referência em relação a isso. Então, esse aqui é um livro dele que eu tenho aqui, recebi com muito carinho. Outro é o Pega a Gente. Esse livro aqui é de 1978, clássico dos clássicos da poesia brasileira e dos poetas dos anos 80. E essa semana a gente achou que talvez não chegasse a tempo, chegou aqui um pacote dele, né? E que história! Isso aqui é um audiolivro com histórias, os maiores porres da história da humanidade. Eu li, né? Li com os ouvidos, né? É um audiolivro, escutei, interessante demais, muito bom. E a questão dele de marqueteiro e tudo são essa. Aqui, ó.
calendários, imã de geladeira, né, com calendários, mini livrinhos, né, chamados de amostra grátis, né, que é isso aqui, ó, muito interessante, com poemas, né, com poemas mais curtos, né, e é muito interessante isso aqui, muito interessante. Aqui um outro livro dele, que são livros, né, já disse, ele é budista, né, então são poemas que ele fez pra, em função da crença dele. E mais coisa, tem mais coisa aqui, vou mostrando. Isso aqui é um livro para a terceira idade. Engate uma terceira e vai em frente. Guia para velhinhos, que netinhas também devem ler. Com ilustrações de Paulo Caruso, ó, que coisa muito boa, né? Muito interessante também. E todo o material dele, né? Todo o material dele aqui, o show stand-up, né? Como falei, ator. Tem um jornal também, ó. Tudo esse material que eu recebi dele agora aqui, ó. As camisas, né? Esse material tudo dá para olhar e consultar pelo site. Por isso que eu botei o endereço dele, ó. Esse aqui é Jornal do Poeta. Né? Então, isso é Ulisses, né? Isso é... Então, vamos ler mais aqui um poema dele aqui, chamado Por um Triz. A gente perde um amor por tão pouco. O lugar não se foi, olhar não cruzado, rua desviada, frase não ousada, mão recolhida, instantes após, amor que pedi, quem me ensinou. Também está naquele livro, O Eu Entre Nós. Esse aqui é muito interessante, porque eu vou falar mais na frente de novo sobre esse poema, que é Toque. Alguma coisa estranha acontece quando se toca em gente. Experimente. E, para não dizer que nunca flertou, dizemos assim, com as formas mais acadêmicas de poesia, tem aqui o soneto desbundado. A poesia pode ser quadrada, enquadrada, para sê-la, camisa de força rimada, fazer ouvir estrelas. Nada impede também a poesia de não falar coisa com coisa, igual jacaré escrevendo na lousa, em vez de preta da cor do dia. Por que não a poesia, menina? Cantando detalhes simples, um beijo, pulo na piscina, tímida, irada, sortida. O negócio de poesia é este, hiper, rasgar o coração da vida. Esse é de um livro de 1987, Caindo na Real. Um outro aqui, em seguida, chamado Religião. Olhar para o alto, tão alto que se tem um torcicolo eterno e nunca mais possa olhar direto para o próximo. Esse é do Eu Entre Nós também. Agora esse aqui tem. Eu li já algumas vezes e quando a gente se esbarra de novo com esse poema aqui, e é interessante, chega uma nota de rodapé sobre isso, né? Porque a Avenida Paulista, né, em São Paulo, é um centro de escritório, né, de grandes empresas, de grandes negócios. É a nossa. É assim, né? E eu tinha algumas reuniões lá, tinha reuniões mensais lá, durante um período, de um comitê, de, de uma associação de empresas. Hein? Então tinha um comitê de segurança, a gente fazia reuniões lá. Aí num desses intervalos eu desci, nesse dia era uma reunião que tinha pessoal da RH também, da empresa, eu desci, aí tô parado assim na Paulista, em frente ao prédio, aí quem vem atravessando a rua? Ulisses Tavares. Aí eu achei aquilo uma coisa extraordinária, encontrar ele sim, sem combinar, sem marcar nada. Às vezes essas coisas de você. Às vezes coisa muito combinada, muito acertada, acaba às vezes dando algum problema. Né? Vídeo hoje, a gente teve essa questão aí com o Ulisses, né? De teve esse problema. Mas nesse dia, aí se encontrando, conversamos ali, e tem esse poema dele aqui, ó.
que é Almoço de Negócios. Sem dar na vista, dois canibais palitam os dentes na Avenida Paulista. Esse nada mais assim, interessante com a questão, né, de lá, né, a questão dos canibais e a questão dos negócios que são discutidos ali, porque muitos negócios se resolvem nos restaurantes da Paulista assim, na hora do almoço. E essa referência dos canibais com os CEOs, né, os economistas ali da Paulista e os seus almoços, né, almoços de negócios, é genial. Algumas coisas que eu fui tirando lá do site dele, como são frases e alguns comentários, né? Aí ele comenta assim: a mídia, especialmente a web, é a versão atual das comadres fofoqueiras de antigamente. Aí tem outra coisa que eu tirei lá, que ele fala assim: sempre quis pousar para Playboy e declarar que estou cansado de ser reconhecido pelo meu talento. Agora quero ser reconhecido pelo meu corpinho escultural. Mas é tarde para isso. Nem silicone dá jeito no velho poeta. Então, fiquemos com algumas reportagens comportadas mesmo sobre minha nada mole vida de escritor tupiniquim. Todas essas inserções e comentários estão lá no site. Eu recomendo, eu sempre coloco aqui nos comentários, eu recomendo muito que vocês façam isso. Né? Bom, algumas notas de rodapé, tem uma parte lá que arqueologia poética que está lá no site do Ulisses, né? E ele comenta lá, né? Que diz que sempre foi um menino muito pobre, filho de operário em Sorocaba, mas que sempre leu muito, e por vontade própria, né? E até contra a família. E ele aí comenta sobre um incêndio no cobertor, tentando ler à noite sem acender a luz e acordar o irmão, né? Outra situação é que ele já aos 9 anos ele publicou no jornal lá de Sorocaba, e ainda em relação a essa arqueologia, né? Os 16 ou 18 anos ele teve um conflito lá muito grande. Como viver da arte, que amava, né, a poesia. Então ele foi uma resposta muito prática, né? Foi conciliando o feijão e o sonho, né? E o que ele fez? Ele pediu um jumboque emprestado e começou a declamar poemas românticos e melosos em bares de debutantes nas cidades da região de Sorocaba. E deu certo, né? Deu tão certo que viveu disso um bom tempo, né? Porque o salário que ganhava como jornalista não era grande coisa. Agora tem uma nota de rodapé bem interessante aqui para os noveleiros de plantão aí, né? Em 1981 teve uma novela que o ator principal até era o Fábio Júnior. E o nome dessa novela era O Amor é Nosso. E ele, o que acontece? Ele inspirou aqui um personagem. Um personagem dessa novela foi inspirado na vida, né? E no trabalho do Ulisses. Um poeta independente chamado Ivo, o papel quem fez foi o Daniel Dantas, um jovem e romântico poeta que vive do que consegue com a venda nas ruas dos seus livros de poesia. Essa novela é interessante porque ela foi escrita por um psiquiatra, né, pelo Roberto Freire, e por Wilson Aguiar Filho. Lá no, no site do Ulisses dá para ter mais detalhes, tem um facsimile, né, um cópia de um jornal da época falando e comentando sobre a novela, ele falando sobre esse assunto, né? E dizendo até, né, de que ele levava 2 horas para chegar até um certo local para falar do trabalho dele, divulgar o trabalho dele. E a televisão em segundos, né, entrava na casa das pessoas e estava lá o Daniel Dantas, né, através desse personagem lá, o Ivo, falando dos poemas do Ulisses Tavares em, na rede de, na rede Globo. Né? Uma coisa que ele fala lá no livro, que
que ele diz o seguinte, né, que ele não sou marginal, sempre fui marginalizado por praticar poesia. Alguns jornais e revistas nunca publicaram um verso meu, porque faço poesia corporal independente e agressiva. Então, isso é um registro também tirado lá do próprio site do Ulisses, que eu achei interessante destacar. E ele teve também um trabalho na rádio, né? Que tinha lá o Armar Santos, né? Radialista, né? Que é locutor de futebol e tudo mais, que acabou tendo um acidente e abriu caminho assim para muitas pessoas, né? E uma dessas pessoas na época que assumiu o programa na Rádio Excelsior, que é atual, hoje é atual CBN, né? Foi o apresentador Fausto Silva, né? E todos os dois, tanto o Gosmar como ele, chamavam Ulisses ao vivo para declamar poemas irônicos, né? Sobre datas comemorativas, né? Como Dia das Mães, dos Pais e etc. E tal, né? Lá no site tem lá uma aba dizendo vídeos, poemas, então dá para ver o, o Ulisses falando os poemas dele, declamando, né? E também participou, né, de projetos educativos, como o projeto Escritor nas Bibliotecas, da Secretaria Municipal de São Paulo. E eu vi uma faixa muito engraçada, né, inusitada. Era uma faixa assim, de casa, das Casas Bahia, né, anunciando Ulisses Tavares e Zueni Ventura. E assim, como embaixo assim, né, dos nomes, vinha escrito, né, a palavra gratuito, né, avisando que eles não podem ser comprados pelo crediário. Então é uma coisa muito diferente, muito criativa, assim como todo esse trabalho, né? Que não sei se vocês conseguiram ver todo esse material que ele tão generosamente me mandou. Você, a gente percebe muita criatividade no trabalho do Ulisses, né? E continuando assim, né, com alguns detalhes, a gente vê. Teve uma coisa durante um tempo lá no Rio, uma revista chamada A Gangue, que era de poesia pornográfica. Eu estou comentando isso porque é uma nota de rodapé em relação a isso. Porque eu conheci o pessoal da gangue e escrevi também, né? Vou dizer que não escrevi, mas não conseguia, não tinha jeito para escrever poesia pornográfica. Eu devo ter escrito uns dois ou três, que eu nem sei por onde andam. Se estiverem publicados, estão publicados aí na revista Gangue, que era organizada pelo Eduardo Cac e pelo Cairo. O Cairo Assis Trindade, que infelizmente faleceu, né? Faleceu agora há pouco tempo. Não foi Covid não, tá? Não é Covid, foi uma outra doença, mas infelizmente ele faleceu há algum tempo agora aí, não vou lembrar exatamente a data. E aí o interessante que tem a relação disso, né, é que ele participou também dessa revista e tem alguns trabalhos nessa linha da poesia pornográfica. E eu escrevi o suplemento, eu não escrevi os poemas, né? Como eu falei, dois ou três no máximo. Mas eu escrevi um manifesto. E esse manifesto foi publicado no suplemento literário Destaque no Jornal de Minas, acho que em 1980, mais ou menos. É coisa de arqueologia mesmo, né? Bom, entre os outros trabalhos tem a parte publicitária, né? Aí eu achei uma frase bem interessante que ele colocou lá, que é o seguinte, né? Tem US$ 1 milhão para lançar um produto qualquer, mas para lançar um livro nem US$ 1.000. Então, as verbas de campanha para um produto podem chegar a valores muito elevados. E às vezes para lançar um livro hum, os valores não são muito menores, né? Então ele fez esse comparativo aqui com relação a esse trabalho dele de publicitário. Outra coisa muito interessante que eu vi, né, dessa gama de intervenções é nos ônibus, é os bus door, né? Então arte no ônibus.
Que isso é um exemplo que eu acho que tem que ser seguido, podia ser seguido nas cidades. E nesse Blues Doors tinha lá esse poema, né? Alguma coisa estranha acontece quando se toca em gente. Experimente. Então podia se ter, né? Assim como tem esse projeto que eu vi, que ele participou, assim como outros poetas eu acho que participaram também. Ele organizou, como um grande empreendedor que é. Esse Poemas nos Ônibus existe também em Porto Alegre, eu já tive até a chance de ser publicado lá. E os poemas andam de ônibus pela cidade. E já em Camboriú e mais uma outra cidade que agora não lembro. Mas o engraçado foi que eu descobri, fazendo a pesquisa do material para a gente falar na live, nesse projeto Poemas nos Ônibus, é que no Poemas nos Ônibus do Balneário Camboriú, ele teve um poema selecionado em 2016. E eu também tive um poema selecionado por esse mesmo projeto, nessa mesma época. Então, e foram editados num livro, né, que é um livro do Poema nos Ônibus, editado pela Fundação Cultural lá da Prefeitura de Camboriú. Então aí eu vou ler primeiro o poema dele e depois o meu, para ver umas coisas que acontecem assim que. Então vamos lá. O dele é assim, ó. Quem ama cuida. Gosto de passarinho, em homenagem ao seu voo, abro a gaiola e dentro coloco o vento. Esse é o poema do Ulisses. E o meu, publicado também na mesma época, nesse mesmo projeto, é Ataque Aéreo. O dia claro inventa o poema. As andorinhas tomam de assalto a cidade na desordem dos acontecimentos como um movimento popular de ocupação. Para reinaugurar a República, propôs uma ordem econômica mais justa na inversão de valores, do tempo em que água vale mais do que ouro. Então, o interessante é que o poema dele fala de passarinho, né? Quem ama cuida, gosta de passarinho, né? E o meu também fala de passarinho, as andorinhas, né? Então, sem que tivéssemos combinado coisíssima nenhuma, nós mandamos poemas para esse projeto e os dois poemas foram selecionados, foram publicados e andaram de ônibus lá para o Camboriú, viraram o livro, está numa antologia, e os dois falam de passarinhos, né? Ele de passarinho de forma geral e o das andorinhas. Outra nota de rodapé em relação ao Ulisses é que em abril de 2012, eu botei abril de 2012, mas depois eu revendo a data, eu vejo que foi abril de 2011, porque ele me mandou esse livro aqui e alguns materiais em razão do concurso. Né? Então era um concurso de poesia no site dele, que ele organizava em 2011. Acho que teve duas ou três, umas três eu acho, edições. E eu fiquei em primeiro lugar em uma delas. Aí eu vou ler o poema que ficou em primeiro lugar nesse concurso organizado pelo Ulisses. Teologia. Vou pintar os muros do Vaticano com tinta vermelha, queimar tratados pseudo-moralistas, inquisição, assassinatos em praça pública. Aprendemos a ser idiotas, com louvor, cartão de crédito e registro no Conselho Regional. Vou pintar os muros do Vaticano. Somos órfãos de nós mesmos. O Ulisses tem todo um trabalho de poesia e também assim, né, de engajamento com as questões LBGT e também com as questões do trabalho com a defesa animal. Né? Então aqui acho que não dá para ver muito bem, mas tem uma antologia com poemas, né? A Leila participa também, que participou dessa antologia. Eu busquei esses poemas, mas confesso que não encontrei, mas esse trabalho feito uma parceria com a Luísa Mel, né? Então é bem interessante também esse lado, essa vertente do Ulisses. E tem também, né, como ele coloca lá no site, as criancices, né? Trabalhos que feito para criança, como
Tem uma revista da editora Abril chamada Curujoca, né, que foi a primeira revista voltada aos pré-aborrecentes, né, como está escrito lá no site, em 85, que foi editada pela Ruth Souza. E teve a Corujoca 1, teve a número 2, que tem uma história lá, que é o caso do detetive Chulé Júnior. Isso a pedido do Estadinho, que é um suplemento infantil do Estado de São Paulo. Então ele criou uma história com o detetive Chulé Júnior, filhote do seu já sério detetive Chulé, da editora Saraiva. E isso foi publicado em dezembro de 2010. Então tem essa parte voltada para as crianças, para jovens também, né? Muito trabalho nesse sentido. E agora a terceira idade aqui com aquele livro que eu mostrei. Né? Bom, vamos ler mais alguns poemas do Ulisses. Salve lindo pendão. Sinto a revolução se preparando. Abaixo do Equador, abaixo da cintura. Além da imaginação. Tem gente passando fome, e não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio, e não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente, e não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança, e não é o desalento que você imagina entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos, e não são os cantos que você imagina entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro, e não é a falta que você imagina entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda, e não é aquela que você imagina entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. Esse poema, Além da Imaginação, foi publicado em Viva Poesia, de 1997. Um outro bastante interessante é esse aqui, ó, que está lá também, né, no site, e tem imagem, né, tem uma imagem, eu acho que é da Arca de Noé até. Previsão do tempo, igual ontem e amanhã. Vai chover, vai inundar, afogar todo mundo. Sabe-se disso a cada segundo em todas as cidades. Menos algumas pessoas que, chuva ou faça sol, estão sempre numa boa. Sim, elas, as autoridades. E falando dessa questão de terceira idade e tal, né? Tem um poema aqui que é Cheguei aos 60. Ufa. Contrariando sua expectativa, não morreu aos 20 anos. Vou reiniciar aqui porque deu uma falhada aqui. Cheguei aos 60. Ufa. Contrariando sua expectativa, não morreu aos 20 e poucos. O poeta, como ícone, seu plano, não era genial e louco, como Augusto dos Santos, Mallarmé, Baudelaire. Nem havia comido tanta gente. Chegou aos 60, agora nem ele se aguenta. Em tirar o atraso, tudo que não fiz farei. Até mijar fora do vaso, conhecer a musa ideal, escrever o verso imortal, ter paz de espírito, não pular de ansiedade feito cabrito. E se tiver tempo, viver leve como o vento, apesar de tanta idade. E, para não falar que não existe musa, tem aqui um poema que é Musa Única. Eu quero uma mulher, mas não uma qualquer. Eu quero apenas a que me quer. E assim pode ser qualquer mulher. A gente está indo meio assim pro final. E, e falar do Ulisses em previsão nossa aqui, 40, 45 minutos, não dá tempo. Né? Assim como eu já comentei isso quando a gente fez a live com outros poetas contemporâneos, como a Leila, né? Como a gente já falou, do trabalho aqui do José Luiz Camargo. E a vida de uma pessoa
com suas várias nuances, se falar em 30, 40 minutos, a escolha dos poemas são sempre muito difíceis, né? De, são muito, é muito difícil. São muito difíceis de escolher, de saber quais. Né? Mas é muito difícil a tarefa de 35, 40 minutos, 45, a gente conseguir fazer. Então, é uma live, por isso coloco o site, para que se possa ir lá olhar, né, mais do trabalho e a obra do Ulisses Tavares e pela sua importância. Né? Assim, uma nota de rodapé, ele tem em vários livros escolares, tem material falando de poesia contemporânea, moderna, pós-moderna, ou como se queira classificar, falando do Ulisses. Né? Então tem três poemas menores, mas poemas mais curtos, que eu vou ler aqui para finalizar. O primeiro é esse aqui, né? Que tem sempre essa questão da ironia também, né? Do humor, que é decreto. Troca a presidência da República por um cafuné bem feito. Resíduo. Agora não tem nada dentro do meu peito, ou melhor, tem tudo que não deveria ter. Coisas como desesperança, desespero, você. Agora um que é um clássico, né? Muito bonito e que tem aquela máxima dos poemas minuto, né? Que é para serem lidos em segundos e pensados por horas, como aquele almoço de negócios, né? Que a gente falou lá no início dos canibais na Avenida Paulista. Esse aqui que é Santo Nome em Vão. O ruim de ser povo é avalizar o empréstimo novo em Calcutá, sem nunca ter ido lá. Então, esse é o trabalho do Ulisses que a gente quis comentar e quis mostrar. E a ideia que a gente tem tido em todas as lives é trazer a obra desses poetas, né, desses artistas, e fazer, sei lá, despertar aí o interesse para que se busque e se pesquise mais sobre eles, procurem, e é importante demais, né, procurem onde pode adquirir os livros, o material, as camisas, como o do Ulisses que eu mostrei aqui, né, as camisas com os poemas dele. Eu vi uma notinhazinha rápida de rodapé ali, eu vi que tem a Poêmice, e na Poêmice eu vi uma camisa que tem um poema do Ulisses Tavares. Então é todo esse trabalho que ele faz, né? Um grande empreendedor cultural, assim, né? É uma visão que eu tenho a respeito do Ulisses e toda essa qualidade dele, né? De poeta, né? Que precisa ser valorizada. Então, com, com isso a gente vai finalizando aqui. É, talvez a gente deve dar uma parada, né, com as lives um tempo e vamos ver depois, para retomar, como vai ser essa retomada e como faremos algumas modificações, algumas alterações, sempre pensando em melhorar. Né? Tem sido um aprendizado para a gente fazer e vai ficar lá disponível no canal. Depois eu coloco nos comentários, ou assim que tiver publicado lá no canal, eu coloco no Facebook o link para que possam acessar lá ah, esse material. E quando a gente retornar, a gente fará o aviso, né, dizendo quando e qual será o próximo escritor, o próximo poeta que a gente vai comentar aqui e falar na live. Agradecer a todos que puderam estar presentes, tiveram a paciência de me ouvir aqui.
e uma boa noite para todos.